A exposição, ela é o resultado de um trabalho que vem acontecendo há perto de 3 anos. Um grupo de ilustradores começou a organizar uma associação. Quer dizer, finalmente, os ilustradores não tinham essa associação. Uma sociedade, a Sociedade dos Ilustradores do Brasil, que tem como objetivo cuidar dos interesses da profissão. Depois de tanto tempo montando essa infra, a gente achou que era a hora de mostrar um panorama da ilustração no Brasil hoje pelos seus associados. Então, o que a gente fez foi entrar em contato com o Senac, a gente conseguiu o espaço, convidamos os ilustradores que fazem parte da sociedade. Boa parte desses profissionais já tem o seu trabalho dentro da galeria do site, que pode ser visto em www.cib.arte.br. Bom, a gente da CIB estamos há quase 3 anos formando essa ideia da Sociedade de Ilustradores do Brasil, né? É uma ideia de divulgar, e a exposição foi pensada em revalorizar a ilustração. Você vê que aqui a gente está representado por vários ramos dentro desse campo enorme que é a ilustração, né? Cada profissional escolheu um trabalho que represente bem o seu trabalho, né? O seu estilo e tal. Eu acho que a gente conseguiu ter um panorama bastante interessante, né? Desde o cara que faz a coisa mais técnica até o que tem, né? O que faz a coisa mais viajante um pouco. E quem viu, acho que conseguiu perceber esse panorama. Você vê um caso aqui lá faz embalagens que... Esse trabalho do Fábio Gagner, um colega nosso, né? Você vê que dificilmente a fotografia pega essa resolução de imagem, essa riqueza de detalhes, essa narrativa, essa explicação do visual. Normalmente, se você tem aqui o bombom feito com celofane, que reflete luz, o está muito mais escuro, é que você consegue compor e ter um controle de cor maior, e aí ter um apelo visual melhor do que a fotografia. Outro exemplo tradicional é o benício, muito conhecido desde a década de 60, 70, por aí. Fazia muito cartaz de cinema, livros de bolso, capas de livro de bolso, que usa guache. É um técnica tradicional mesmo, né? Isso aqui eu posso falar com muita propriedade porque é meu. Esse trabalho é meu. Foi feito com técnicas digitais e tal, e mostra, são diversos exemplos como você pode fazer uma imagem com tratamentos diferentes, né? Então, doce, frutas, tudo é borboleta. Você vê que do lado tem uma imagem do Guto Lacastre, que é bem simples, mas ao mesmo tempo tem uma força. Era para um cantor de cinema, um festival de cinema. Do lado desse aqui do Marcelo Gomes, você vê que são técnicas completamente diversas, né? Isso aqui é uma técnica, isso aqui é pastel, é manual, ele não usa o computador aqui. Um trabalho muito bonito, né? Aqui temos um associado recente nosso, que é muito conhecido no mercado editorial, o Rui de Oliveira. Ele trabalha muito com ecoline, com aquarelas. Eu acho que tem que saber expor uma ideia. Expor uma ideia.
não necessariamente desenhando. A gente tem até uma discussão sobre esse colagem, tudo é ilustração, né? Mas você ilustrar a coisa. Tem que saber expor. É claro que se ele souber desenhar, se ele tiver técnica de cor, ele vai expor muito melhor essa ideia. Algumas pessoas hoje que desenham direto no computador. Mas existem pessoas que fazem trabalho completamente vetorial, ou seja, ele trabalha num programa onde ele não precisa do desenho formal, né, quer dizer, tradicional, e ele vai fazendo clique, 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 juntando pontinhos e se você der um lápis para ele, ele mal sabe, né, fazer 2 patinhos na lagoa. Nós estamos com 103 membros hoje na CIB, Sociedade de Ilustradores do Brasil. E eles passam por uma avaliação, quer dizer, a pessoa manda uma imagem, passa por uma avaliação, então, se entra ou não na sociedade. O que me parecia ser interessante era aquela coisa que depois se confirmou, que é a coisa de você fazer um desenho hoje, amanhã de manhã ele está na banca. Não existe outra forma de você se definir, né, ou de você aprimorar o que você faz, se não fazendo. Você pode até ser um desenhista, um ilustrador, meio bissexto, mas é muito difícil que você consiga, sem trabalhar muito, né, chegar a determinadas conclusões com relação ao seu desenho. Na verdade, eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse desenho, mas é uma coisa que foi meio acontecendo. Quer dizer, como eu desenhava eu não chegava a ser um compulsivo, mas eu tinha essa coisa de ficar sempre desenhando. Na minha casa todo mundo desenhava um pouco, mas ninguém se dedicou a isso, né? Só eu. Então, e aí eu fui fazendo. Na adolescência, quando eu comecei a ler jornal, né, para mim aquilo é que era o bacana, né? Era essa coisa. Na época eu nem sabia ainda, mas o que me parecia ser interessante era aquela coisa que depois se confirmou, que é a coisa de você fazer um desenho hoje, amanhã de manhã ele está na banca, né? Hoje de madrugada você compra na banca em algum lugar. Isso era muito legal. Quando eu comecei a publicar no jornal, essa coisa de você levantar de manhã para ir ver o jornal, ir comprar o jornal na banca para ver se tinha saído o desenho, dava uma adrenalina, assim, né? Bem bacana. Folha, eu estou há 18 anos, faço muitas revistas, né, também, então o tempo é um pouquinho maior, mas tem essa coisa. Por exemplo, se você faz uma Veja, a matéria chega hoje mesmo ou amanhã precisa estar entregue, né? Ela pode sair daqui 3 ou 4 dias, mas o imediatismo, né, de fazer é o mesmo. Quando você tem um certo nome no mercado, isso agrega alguns valores, né? Então você, por exemplo, tem alguns caras que trabalham com livros, o cara precisa 4 meses, por exemplo, para fazer um livro, né? Então o o diretor de arte que passa um livro para esse cara fazer, ele sabe que ele vai ter esse livro só daqui a 4 meses ou 5 meses, não adianta pressionar, mas que vai ser um trabalho excepcional, fora de série.
Acho bem interessante. Isso aqui é uma referência a um pintor americano, Hopper, uma brincadeira. Ele retratava linguagens urbanas, né, o cotidiano, a vida americana. O desenho de lanchonete é muito característico dele. Eu não sei por que foi isso, mas é muito interessante esse trabalho. Você vê o contraste, né? Mesmo lado. Isso não foi intencional colocar assim, daqui foi natural. Eu comecei desenhando com bico de pena, né? Hoje bico de pena eu desenho quando eu quero fazer uma coisa, uma outra coisa, né? Mas durante todo esse período, você passou por várias fases da aquarela, do lápis de cor, do nanquim, o jornal era todo branco e preto, quer dizer, você tinha ou enxergava a coisa de uma outra forma, até chegar no que eu faço hoje. O meu trabalho ele é mais voltado para uma para uma para uma imagem que sempre remeta ao humor, né? Quer dizer, sempre tem, até faço umas coisas mais sérias, coisas mais. O que eu prefiro é sempre que tenha esse viés mais de humor, mesmo que não seja uma coisa da gargalhada, né? Mesmo que não seja, é uma coisa quase no clown, por isso que eu acho que eu e os Doutores da Alegria a gente se acertou tanto, né? Porque tem muita coisa que você não usa palavras, só o olhar, você vai simplificando coisas. Eu não gosto muito de desenhar cenários, né? Eu sempre centro um pouco na figura, né? Na expressão da figura. Então, mas são coisas que você meio não tem controle, né? Você vai indo, você tem controle depois que você vai descobrindo pelos acidentes. Eu acho que justamente é esse o barato, né? Você pode no dia seguinte olhar e falar assim, né? Mas muitas vezes acaba acontecendo de alguma pessoa chegar e falar assim, pô, vi outro dia um desenho seu, demais, não sei o que, e você sabe que você fez em 10 minutos, né? Quer dizer, tem um prazer, né, pelo outro lado, que é você ter resolvido aquela coisa e ninguém ter percebido que você fez aquilo num tempo tão curto. Quando eu comecei a trabalhar, quer dizer, não se tinha coisa do computador nem nada, isso 25 anos atrás. E todos os desenhos que eu fazia, todos eram grandes, tudo era muito grande, tudo, né, quer dizer, qualquer coisa que tinha que fazer, eu pegava um papelzão grande e fazia. Com o computador, você diminuiu esse espaço para caber dentro do scanner, então tudo cabe dentro de um A4. Quem desenhava grande, quem gostava de desenhar e quem gosta, eu acho que não deve abandonar isso, deve continuar fazendo, mesmo que seja para si mesmo. Eu acho que hoje o mercado de livro é um dos mercados mais interessantes que tem. É uma atividade lúdica, né? Quer dizer, você pode desenvolver personagens, pode desenvolver cenários, né? Coisas que em outras publicações você não consegue tanto. Tem algumas coisas, o Maciej Clear, um clássico. Esse aqui é um outro tipo de mercado que são
uns autoajuda empresariais, né, é um mercado bastante grande também, né, tem coisas como isso aqui, esse é um outro desse tipo de autoajuda. Existem coleções de clássicos, né, como Tom Sawyer, Pinóquio, Mowgli. Em alguns casos, e essa é uma outra briga, né, quer dizer, os ilustradores eles vêm pleiteando o título de autores também. Né? Por quê? Porque você tem livros que tem, dizer, 2, 3 frases em cada página e o resto é o desenho. Né? Quer dizer, a pessoa compra o livro por causa do desenho, ela é chamada, né, a pegar o livro na livraria por causa do desenho, e aí também tem uma briga forte com essa coisa, especialmente por conta dos direitos autorais. Eu acabo desenhando também por esporte. Né? Então, por exemplo, eu tenho essa mesa aqui, sempre tem um bloco de papel. Né? Encher o saco de trabalhar com computador, não sei o quê, às vezes eu paro 10, 15 minutos, viro para cá e aí faço umas coisas que são... Né? A ilustração, ela tinha um aspecto opinativo e ela passou, depois de um tempo, a ter um aspecto mais decorativo. O jornal passou a ser muito mais econômico, tudo é mais fininho, não existe espaço para elucubrações. Eu acho que isso acabou acarretando perda para os veículos e uma perda enorme na formação de novos profissionais. Melhorou, hein? Ah, melhorou. O trabalho de ilustrador é um trabalho solitário, né? Ou você... Absolutamente. Absolutamente solitário. Quer dizer, existem algumas possibilidades de você trabalhar em grupo. No caso de alguns projetos e tal, mas nesse aqui específico, é você, não tem muito... Dentro do desenho, eu acho que se você faz sempre a mesma coisa, você tem uma certa tendência a ficar se repetindo, se copiando. E como eu acho que você descobre coisas testando e errando, né, eu acabo produzindo outras coisas que me deem essa possibilidade. Então, por exemplo, eu estou trabalhando aqui, às vezes eu estou alucinado, trabalhando o dia inteiro com o computador. Chega uma hora eu falo assim, eu quero fazer outra coisa. Eu viro para a mesa do lado, aqui eu sempre tenho um bloco de papel, sempre tenho tinta, né, várias tintas, e faço alguma coisa. Isso aqui são coisas que eu faço sem esboço, é tudo direto. Né? 1, 2, 3, faço rapidinho e volto a trabalhar. Às vezes eu estou no sítio, então aí eu faço umas coisas assim. Lá eu tenho materiais, né? Tenho bastante material e tem esses papéis, tipo esse craft grossão, né? E aí faço aqui, inclusive tem um tridimensional. De um tempo para cá, criou-se uma moda do sujeito te ligar ou te mandar um e-mail dizendo: olha, a gente precisa de uma ilustração, a ideia é a seguinte. Teoricamente, eu seria o cara pago para ter a ideia. Né? Então, cabe a mim, como profissional e como um sujeito que zela pelo trabalho, olhar aquilo e falar: é uma ideia meia boca. Escuta, estou pensando uma outra coisa. Muitas vezes eu acabo nem fazendo. A ideia, mando já direto uma outra coisa.
Uma coisa interessante, isso aqui, acredito ser a ficha técnica, mas acredito que é a história do Chapeuzinho Vermelho. Uma outra colocação que um lobo está de cá, você percebe o lobo lá dentro, numa cidade, uma cena bem urbana, né? Aqui você tem a ilustração feita pelo Ale Abreu, que é um brasileiro, mas um toque japonês. Esse aqui é um trabalho digital. Eu trabalho com vetoriais, vai puxando pontos, né? Quem trabalha com computador conhece um pouco disso. Vai puxando pontos e dá esse efeito aí. Mas você vê que aqui embaixo também é um outro exemplo, né? Também tem técnicas manuais misturadas com técnicas digitais. Essa é a primeira exposição, né? Chamada Ilustra Brasil, é a primeira exposição que vai fazer parte do movimento. Ilustra Brasil é um movimento que foi colocado aqui para frente, né? Que é justamente popularizar a ilustração e ver o valor que tem. Mas a pessoa olha, percebe aquilo lá, não sabe o que foi feito, como foi trabalhado aquilo, o que tem por trás daquilo ali. Você sabe que as últimas tentativas de se juntar de forma, né, de uma maneira mais formal os ilustradores, eu acho que remete ao começo dos anos 80. Né? Nos anos 70 se fez uma associação que parecia que no fim acabou morrendo na praia. Vamos ver torcer para que essa tenha vida longa.